A também, porque vem do verbo obedecer, que já pede também a preposição a. Beleza, gente? Então, a regência nominal ela é bem variável, pois os nomes admitem muitas preposições, mas segue uma lista dos principais. Eu trouxe aqui uma listinha. Aquela questão, olha, quando eu mostro assim, listas, nem se apavorem achando que tem que decorar tudo, gente. Não tem que decorar tudo, tá? É dar uma lida, lógico, tem que fazer essa leitura, porque trabalhar assim com regência é você assim, tentar ir adquirindo ao longo da sua vida mesmo aptidão, né, no que se refere a essa questão de se trabalhar, por exemplo, os significados. Tem que ter aptidão para isso, para compreender, para saber diferenciar sentidos de verbos. Então, uma coisa que tem que, assim, tá bastante presente na vida de vocês é muita questão da leitura mesmo. A leitura ajuda bastante a sabermos identificarmos, diferenciarmos sentidos de alguns termos, porque tem nomes que podem assim, admitir mais de uma preposição, e às vezes até no mesmo contexto. Então, acho que a leitura ela ajuda bastante a pessoa a compreender esse mecanismo, né, de utilização desses termos conectivos, né, das preposições. Então, por exemplo, acostumado, né, acostumado, que é, no caso, o adjetivo. Então, acostumado, posso estar acostumado a algo, ou acostumado com algo, ou com alguém. Enfim, vejam que um mesmo adjetivo vai admitir duas preposições diferentes, mas que ambas estão certas. Dependendo do contexto, ambas são admitidas para esse adjetivo. E assim vai, gente. Olha só, a ideia aqui é vocês saberem justamente utilizar adequadamente as preposições junto a esses nomes, né? Sejam eles substantivos, adjetivos ou advérbios, certo? A ideia é essa. Aí aqui, no caso, reforçando aquela dica de ouro, né, para concurso, que é nomes derivados de verbos possuem a mesma regência que eles. Pronto. Nunca esqueçam essa informação. Se você consegue identificar aquele nome, ele veio proveniente de um verbo, que você já conhece a regência dele, então a regência daquele nome vai ser a mesma do verbo. Vai exigir a mesma preposição, tá? Então, olha só, quando um nome, né, de substantivo, adjetivo, advérbio, deriva de um determinado verbo, então ele segue a mesma ordem de regência dele. Por exemplo, no verbo devotar, por exemplo, né? Quem é devoto a alguma coisa ou a alguém. Que a gente geralmente usa muito no coloquial devoto de alguém, né? Mas é devoto a alguém. E o mesmo acontece com o nome devoto, que pode ser um adjetivo. Até que eu mencionei agora, devoto. Ele era um homem devoto ao Santo Antônio. Lembra que eu falei que a banca ela sempre pega a gente na questão do uso coloquial e do uso formal, gramatical? É aí que eu estou dizendo para vocês. Eles pegam muito nisso, que a gente é muito habituado a falar que fulano é devoto de Santo Antônio, é devoto de São José, né? Então, mas não lembram não é que não lembram, muitas vezes nós nem sabemos disso, né? Que a regra, né, gramatical, a norma culta diz que o que é devoto a algo, né? Porque o verbo devotar, ele pede a preposição a. Então, assim, são coisas muito incomuns, como até a colega falou, são verbos, às vezes, incomuns, nós não utilizamos no dia a dia e realmente somos pegos nisso, né? Por não utilizar no dia a dia, a gente vai sempre achar que o coloquial da gente está certo. E as bancas sabem disso. E são sacanas e trabalham em cima disso, tá? Então, assim, nomes derivados de verbos como admirar, obedecer, atentar, duvidar e respeitar sempre terão a mesma regência que estes, o que facilitará para você na hora da regência nominal. Simples assim, minha gente. Então, olha só, a gente tem um tempinho ainda, mas vamos finalizar com os exercícios, tá bom? Nós vamos de questões agora. Vamos lá? Temos aí a primeira questão, eu vou ler, tá? A gente fala o seguinte, sempre que eu faço essa regrinha, até eu falei, acho que foi no primeiro aula que eu tive aqui, eu dei essa dica. Quando vocês forem resolver uma questão, e para não perder tanto tempo, né, com leituras de textos, eu sempre dou essa dica para meus alunos, tanto para concurso como para Enem, que são, assim, muitas provas, elas são muito exaustivas, né, e cansam você
pegam você no cansaço, né? Por questão de leitura de muito texto, enfim. Então, vocês vão logo na questão. Após ler a questão, vocês já vão procurar na linha que está identificando o que é que está pedindo. Aí vocês vão perceber se precisa ou não ler o texto todo. Quando já precisa ler o texto todo, geralmente quando é uma questão interpretativa. E às vezes nem todas precisam ler o texto todo para saber interpretar. Às vezes até pelo trechozinho dá para já matar aí a questão. Então, para ganhar tempo, a gente faz isso. A gente lê logo o enunciado, que está sendo pedido, aí nós já vamos no texto sabendo o que vamos procurar. Aí fica mais fácil a gente ganhar mais tempo, tá? Que tempo é o nosso principal concorrente, além do nervosismo, de tudo. O tempo também nos mata na hora da prova. Então, olha só, vamos dar na questão logo. A supressão do pronome átono, aqui, cadê? A supressão do pronome átono na forma verbal identificou-se, na linha 23, para facilitar, já coloquei aqui, manteria o mesmo nível de formalidade de linguagem e a mesma regência verbal. Se a gente suprimisse o pronome, se tirasse esse pronome aqui, está dizendo que manteria o mesmo nível de formalidade de linguagem e a mesma regência verbal. Isso é verdade? Basta só ler o período que está o verbo. A liberdade identificou-se com a ideia de consumo. Pronto, só precisa ler a oração. Só na oração já consigo matar. Se eu tiro o se eu suprimo aí esse se, aí está dizendo que mantém-se o mesmo nível de formalidade e mantém-se a mesma regência verbal. O que vocês acham? Identificar-se tem a mesma regência de identificar? Certo ou errado? E aí o Wendel tá saindo mais o que aí? Até agora não sei eu foi nada, professora. Bora, galera. Cadê vocês, hein? Estão pensando aí direitinho. Aqui tá falando o quê? Se eu suprimo aí o pronome átono, tá dizendo que vai manter o mesmo nível de formalidade e vai se manter a mesma regência verbal. Identificar-se e identificar, então tá dizendo que vai exigir o mesmo complemento. O que vocês dizem aí? Ninguém entendeu ainda? Vamos tentar fazer. Hoje vai ser vigília, viu? Professora, até agora nada, viu? Eu acho que os alunos não conseguiram identificar, não. Como ele é de consumo, professor, está errado, professor. Vamos ver? Errado, muito bem. Olha só, quando eu falo assim, a liberdade identificou-se com a ideia de consumo, gente, eu estou dizendo o quê? Houve uma identificação entre elas, tá? Agora, quando eu digo a liberdade identificou, aí eu não posso dizer identificou com a ideia, identificou a ideia. É no sentido de distinguir, já muda o nível de formalidade pode até continuar, mas nesse contexto nem formalidade vai existir, por quê? Vai transgredir regra, sai tanto da regra a regra gramatical, como também quebra-se a regência do verbo, né? O verbo com o pronome, ele vai exigir a preposição, já sem o pronome, ele não exige a preposição, é identificar no sentido de distinguir algo, diferenciar, certo? Então, muda a regência, por isso que o gabarito está errado. Aí tá aí, ó. Dependendo do sentido, o verbo muda a regência exigindo a preposição com. Então, depende do sentido. Beleza? Fechamos a primeira questão. Vamos para a segunda. Olha só. Aí temos aqui. Os fragmentos contidos nos itens seguintes, na ordem em que estão apresentados, constituem reescrituras sucessivas de parágrafos de notícia assinada por Julita Lengduber e publicada no Jornal do Brasil. Beleza. Os jovens apresentaram a um público, ora perplexo, ora emocionado, mas sempre profundamente impactado, cenas de seu cotidiano, a violência a que estão submetidos, dentro de casa, o jovem traficante pegado no flagrante, a relação dos meninos infratores com a polícia e entre eles e o tráfico.
Então, isso aqui, depende de tudo isso aqui, julgue-os, tá? Aqui o que está pedindo na questão é isso aqui, ó. Julgue-os quanto ao emprego do sinal indicativo de crase, a regência e a concordância e a grafia. Então, olha só, questões como essa, né? Isso foi uma questão que foi para cargo de, acho que foi perito, eu não sei, não lembro agora, é do CESP, né? Mas é cargo de perito. Então, trabalhou-se na mesma questão, além da regência, pediu-se também domínio de concordância e grafia, ou seja, a escrita de palavra. Então, perceba que o CESP não está pegando um assunto isoladamente, então, vários conteúdos na mesma questão. Tem que ficar bem ligadinhos. Então, ao primeiro erro que foi encontrado, você já mata a questão. Então, o CESP sempre trabalha com essa ideia de identificar o erro, tá? Identificou o erro gramatical, pronto. A gente já consegue identificar ali e para a próxima, tá? Se tiver alguma coisa referente a ortografia, concordância, enfim, identificou o erro, já julga o item aí, dependendo do que está se pedindo no enunciado, né? Como certo ou errado, dependendo do contexto, como eu falei para você, de enunciado. Então, nesse caso aí, vai julgar, então, os trechos que está aqui embaixo, né? A partir dessas considerações. Julgando em relação... Professora, Oi. já disse que era errado. Já é errado. A gente consegue já perceber a partir do primeiro, né, gente? Ó, primeiro caso aqui, ó. Os jovens apresentaram a um público. Aqui a gente já matava a questão. Só o primeiro erro já podia pular para a próxima. Tá errado. Não ocorre crase diante de artigo indefinido. Nem diante de artigo indefinido, nem diante de pronome. Não ocorre crase de jeito nenhum. São os casos que a crase não ocorre. Então, ó, de cara, olha, erradíssimo. E certíssima, colega aí. Tá? Encontrou o primeiro erro, já parte para a próxima questão, tá? Aí tem a explicação. Temos um erro logo no início do trecho. Aí o que já permite marcar como errada já partir para a próxima questão, sem problema nenhum. Certo? Ô, professora. Oi, querido. Certo. E já que disse que a senhora assiste Road 6, eu acho que ela viu uma boneca sua, viu? Aqui. Batatinha frita, 1, 2, 3. Da bonequinha. Aí eu não sei, aí é contigo já, que eu só fiz comentar aqui o chat. Mas pior que eu nem assisti ainda, sabia? Só porque assim, eu soube da história, eu achei interessante. Aí eu achei bacana o meme, né? Para relacionar com o conteúdo, achei bem engraçado. Mas, como eu falei para vocês, ultimamente eu tô sem vida de entretenimento em casa, não tô assistindo nada, minha gente. Estou quase perdendo a minha vida social também. Mas vamos embora. Então, olha aí, gente, a explicação, tá certo? Então, questões como essa sempre vão, procurem na questão, vão sempre procurando lá, catando os erros, tá? Então, ao primeiro sinal de erro gramatical, qualquer coisa, já marca lá, já vai a próxima questão. Porque você trabalha muito em cima disso, tá? A questão de encontrar-se o erro, tá? Mais do erro do que do acerto, na realidade. Vamos lá? Qualquer questão que precisarem de alguma explicação, vocês falam, tá? Que eu retorno, tá bom? Falei aí para o Wender qualquer coisa no chat, ele me repassa. Ó, outra questão aí. Na linha 1, o emprego da preposição por, que rege população, estabelece a relação entre porte e população. A gente vai ver aqui já na linha 1, tá aqui. Ó, a polêmica sobre o porte de armas pela população não tem consenso nem mesmo dentro da esfera jurídica. A gente pode parar até aqui mesmo, porque a ideia aqui é trabalhar com o quê? Aqui está sendo exigido no enunciado. Está dizendo o quê? Que o emprego da preposição por, que rege população, está aqui, ó. Onde é que está a preposição por aqui? Se você for procurar, você não vai encontrá-la assim como ela está aqui no enunciado, não, tá? O que é que a gente tem que ter noção aqui? Que a preposição, ela pode ter também o quê? Assumir uma forma diferente através do processo de contração. Foi o que aconteceu aqui, ó. O por está aqui, ó. Através do pela. O pela é a preposição por, mas o artigo definido a. Em vez de ser por a população, é pela população. O por está aqui, certo? Nessa preposição. Aí, então, está dizendo que o emprego dessa preposição, que rege população, estabelece relação entre porte e população. Isso é verdade, sim ou não? Tá certo isso? A polêmica sobre o porte de armas pela população. Essa
preposição estabelece relação entre porte e população, sim ou não? Analisem aí. Alguém, Wendel? Até agora não. Bora. Estão pensando, né? Mas vamos lá. Que é o dia da prova, o negócio não é mais 500, tem que ser... né, Wendel? Já disse que certo. Vamos ver? Certinho, sim, minha gente. Olha só, essa preposição, a preposição por, que está aqui, ó, presente aqui no pela, estabelece sim relação entre porte e população, porque não é o porte de armas pela população. Então, pela, que no caso está onde está aqui o por, estabelece relação entre essas duas palavras, sim, gente, com certeza. Tá? Lembra que eu falei que a preposição é um conectivo, está conectando, sim, esses termos, estabelecendo uma relação de sentido entre eles, certo? Aí aqui tem a explicação, certo? Depois vocês vêm com mais calma. Tá aqui, ó. A preposição por vem na forma do pela, certo? Fiquem atentos a isso também, que às vezes fala da preposição, ela não tá na forma dela essencial, ela tá ali, ó, de maneira o quê? Contraída, de forma contraída, certo? Bora lá, próxima questão. O uso do acento grave no pronome aquela, da linha 23, é obrigatório. Aqui, ó, linha 23 já vem para aqui, a última linha. Cadê? Deixa eu pegar aqui do iniciozinho da oração aqui, do período. Para reverter esse quadro, a Federação Brasileira de Bancos tenta convencer o Congresso Nacional a criar uma legislação específica para punir os delitos eletrônicos, semelhante àquela adotada há 9 anos pela União Europeia. E aí, gente? Eu marcaria como certo. Que é obrigatório. E aí, os demais? Mais alguém? Todo mundo concorda? Jaque também, Jaque falou certo. Então, vamos lá. Certinho, sim. Tá aqui a explicação, ó. A palavra semelhante, ela pede a preposição a. O que é semelhante a algo ou a alguma coisa. Aí, assim, e além do mais, né, a palavra seguinte é aquela. Então, pronome demonstrativo que começa com a. Então, quando nós temos uma palavra que exige a preposição a diante de um complemento, né? Não de complemento, diante de uma palavra, do pronome demonstrativo aquele, aquela, aquilo, que começa com a letra A, então ali já a ocorrência de crase ela é obrigatória, tá? A ocorrência da crase é obrigatória. Então, o uso do sinal indicativo de crase, ele tem que ser efetuado, certo? Então, sempre fiquem de olho nisso. E cuidado, tá? Com diante do aquela, não é só aquela porque é feminino, não. Aquele ou aquilo também ocorre crase, viu? Nesse sentido. Só não recebe diante de substantivos masculinos, né? Mas em relação à questão do pronome demonstrativo, aquele, aquela ou aquilo, quando vem após, né? No caso, um verbo que exige a preposição a, né? Como parte do termo regente, então, nesse caso, ocorre crase sim, e é obrigatório, tá? Vamos lá, questão 5. A presença da preposição a em aos dogmas, da linha 11 e 12, tá aqui, cadê? Aqui, ó, cadê? Segunda Guerra Mundial e do rateio do mundo entre comunistas e capitalistas, os coreanos seguem presos aos dogmas de seus governos. Aí tá aqui. Decorre da regência da forma verbal seguem, da linha 11, que exige complemento regido por essa preposição. Isso está certo ou errado? O verbo seguem, nesse sentido, nesse contexto, ele exige a preposição a? Está dizendo que a presença dessa preposição em aos dogmas decorre... Vamos ver? Vamos ver? Olha só.
Vamos entender por quê? Olha só.